E aí galera, beleza? Falar hoje sobre o cristianismo, esse movimento tão deturpado que se transformou num acontecimento demoníaco, um dos acontecimentos mais demoníacos que já ocorreram na Terra. Hoje em dia, mais do que nunca, quando você fala em Jesus, vem na cabeça da pessoa a Igreja Universal. Você fala em Deus, aparece na mente da pessoa o Edir Macedo. Você fala em diabo, o cara já associa com tudo aquilo que ele aprendeu nas igrejas evangélicas. Aí aparece a imagem do Silas Malafaia na cabeça da pessoa. Então fica muito difícil vocês tentar explicar qualquer coisa utilizando os termos do cristianismo. Muito difícil mesmo, para não dizer impossível, cara. E comigo tem sido sempre um desafio, cara, transmitir algum conhecimento, porque, como vocês podem ver, eu me chamo Cristiano, o significado do meu nome significa cristão, então eu sempre terei uma forte inclinação para essa egrégora, para essa energia, para essa identidade, entendeu? E é difícil. Tem pessoas que chegam para mim perguntando um monte de coisa e eu respondo nos termos na linguagem do cristianismo e fica a pessoa não entende. Ela pensa que eu estou falando de igreja, de papa, de pastor, e não tem nada a ver, meu irmão. Vocês têm que botar na cabeça o seguinte: o que foi colocado aí como cristianismo, como Deus, como Jesus, diabo, anjo, demônio, não tem nada a ver com a realidade. O que você aprendeu na igreja não tem nada a ver. Eles não conhecem a palavra, o espírito da palavra, sabe? É apenas um faz de conta, uma fachada. Ali são cegos guiando cegos, entendeu? São lobos em pele de cordeiro devorando uns aos outros. Ali é um movimento demoníaco. Não tem nada a ver com Deus e com Jesus. Uma outra coisa que é muito foda é quando você cita a Bíblia, né? Porque por conta de toda essa nojeira do cristianismo, das igrejas evangélicas, igreja católica, essa putada aí, os pastores tudo maluco, os doentes, pedófilos das igrejas católicas, né? É claro que eu estou generalizando, mas todo mundo sabe que a exceção dessa regra é 0,0001%. 99,999% é essa regra aí nojenta que eu falei, entendeu? Então, quando você fala em Bíblia, vem toda essa podridão na cabeça da pessoa, ela não te entende. É impossível acessar o conhecimento da Bíblia, né? Por causa dessas coisas, impossível para eles, né? Também botaram na cabeça das pessoas que a Bíblia é um livro manipulado, né? Isso faz até bastante sentido, porque passou pela mão do Concílio de Nicéia, né? O imperador Constantino, com os amigos dele lá, fez o favor de transformar um monte de livro em apócrifo, e fazer um monte de concessões ali que realmente é bem provável que tenha sido manipulado assim. Mas o que as pessoas não entendem é o seguinte: você pode manipular a palavra escrita, mas a palavra viva é imanipulável, porque ela vem direto da fonte. Ela está além da linguagem humana. Então, quando você abre a Bíblia para ler, você tem que ler não apenas o B e A, Bá, B com E, Bé, C com A, K. Você tem que ir além das palavras. É um livro, assim como todo livro, na verdade, né? Mas a Bíblia principalmente. É um livro que você tem que ler o espírito das palavras. E o que é isso? Para um brasileiro é muito difícil compreender isso, porque não teve educação, não teve ensino, não teve cultura, não teve nada. Infelizmente é um dos povos intelectualmente mais atrasados
do mundo e da história da humanidade, infelizmente, por conta de uma série de fatores que não vem ao caso falar nesse vídeo aí. Mas todo texto contém um subtexto que é a alma do texto, do que está sendo dito ali. Então, quando você lê qualquer texto, e principalmente os textos bíblicos, você tem que captar o que está nas entrelinhas, porque é ali que é a morada da alma do texto, da palavra viva. Porque muitas vezes a palavra escrita, ela esconde a palavra viva. Então você tem que penetrar em algo que está além da palavra escrita ali, além das frases. Então, em todo texto existe um subtexto, que é a essência da coisa, que é a mensagem que está sendo enviada. Você tem que saber captar isso. Entendeu? Todo texto também tem os níveis de entendimento do texto, desde a basicalidade total, né? Que é B com A, B com E, não sei o que, frases lidas, até os níveis mais altos, né? Então, tem os níveis de entendimento. E tudo isso que eu falei se chama interpretação de texto. Então, na Bíblia, leia ela não apenas em palavras, mas em espírito. Em espírito e em verdade, que é algo que eles nunca ensinaram nas igrejas e jamais ensinarão, porque eles não têm conteúdo, não têm entendimento, não têm lucidez. São mentes completamente engessadas no mal, na burrice, né? Infelizmente a gente tem que usar esse termo, na burrice, nas trevas nas trevas profundas da ignorância e no pântano da ignomínia, como dizia o Enéas, né? Chafurdados completamente no pântano da ignomínia e não sabem nem o que significa essa palavra, é óbvio. E eu fico pensando, né, cara, por que isso é tão difícil, né, pro nosso povo? Porque infelizmente o povo brasileiro é um dos povos mais sabotados da história da humanidade. Galera, o Brasil era para ser a potência das potências mundiais. Era para o povo brasileiro ter uma qualidade de vida infinitamente superior a esse lixo que está posto aí. Um país com solo fértil, as maiores reservas de água potável estão no Brasil. Um país onde existe ouro até hoje. Dá para você criar gado, dá para você fazer agrofloresta, dá para fazer tudo no Brasil. Só que infelizmente o Brasil é uma Ferrari, entendeu? É uma Lamborghini pilotada por barbeiros. A gente vê um cara aí como o Bolsonaro. Uma vez, olha só, um ensinamento muito interessante aqui, ó. Uma vez eu vi uma entrevista da esposa do Bolsonaro, e ela falando que quando ele faz café da manhã, ele deixa a cozinha toda bagunçada. Deixa a borra de café de um lado, deixa casca de ovo não sei aonde, deixa a casca da banana ali, e a cozinha vira um caos. Então ela disse que ela prefere fazer o café por causa disso. Aí eu vi, isso daí não é um bom sinal. Porque se o cara não consegue deixar nem a própria cozinha em ordem, no mínimo de ordem, como que ele vai deixar um país em ordem? Como que ele vai colocar ordem no país, dignidade, progresso? Então, são nos pequenos detalhes que você conhece uma pessoa, que você decifra uma pessoa. E a vida, a natureza, a humanidade é um livro aberto. Só que a maioria das pessoas são analfabetas existenciais, elas não sabem ler, porque são inconscientes, porque foram configuradas para serem cegas, inconscientes, apenas teleguiadas por forças que conduzem e manipulam o destino da humanidade. Então,
É no mínimo que você conhece o muito, entendeu? É no micro que você conhece o macro, porque o micro e o macro é a mesma coisa, assim como é em cima e embaixo. Então, nos mínimos detalhes você conhece a pessoa no seu maior, na sua maior manifestação. E tem uma série de segredos básicos, como por exemplo, eu falei da cozinha lá, né, do Bolsonaro, então. Uma outra forma de você decifrar uma pessoa é você experimentar algum alimento que ela preparou. O paladar dela, o paladar da pessoa informa muito sobre a pessoa. O tempero que ela coloca, ou a falta de tempero, ou o sal em excesso, o modo como ela prepara. Aí você interpreta uma pessoa e você já sabe se vale a pena você estar do lado dessa pessoa, você trocar informações com essa pessoa. Você já capta se existe alguma afinidade entre você e essa pessoa. São essas leituras básicas. Em tudo, no olhar, no modo como a pessoa anda, no modo como ela se porta, nas atitudes. Se as pessoas tivessem conhecimento desse básico, infinitos casamentos nunca sequer teriam começado. Entendeu? Mas infelizmente a gente está num planeta onde existe uma humanidade que é completamente analfabeta existencial. Talvez no futuro muito distante isso aí mude, né? E que sirva de exemplo para nós do Reino da Luz, um exemplo a não ser seguido. Tamo junto, rapaziada, luz para nós.